Hotel California, ou como a gente conhece aqui no Brasil, Hotel California. Você já ouviu com certeza aquela versão original lá dos Eagles. Você já ouviu ela no rádio, você já... Aí o André virou pra mim e falou: eu nunca nem ouvi essa música. Eu falei, Gente, gente, mas fazer o quê? Eu não sou dessa época, eu não ouvi realmente. eu também não sou dessa época, eu não entendi o teu. Ah, mas a senhora é muito velha. Pra sua idade, a senhora é muito velha. Olha só, meus pais, eles eram roqueiros, né? já ouviu ela até sem nem prestar muita atenção nela, mas sabendo muito bem que música é. Mas e se eu te dissesse que essa música aqui não é necessariamente só uma música, que ela é também uma crítica, um aviso, e que por trás daquela melodia hipnótica existe uma das letras mais sombrias, perturbadoras e misteriosas da história da música. Tem gente que acha que Pra ficar num climinha ótimo ao escutar essa música após esse vídeo, sabe? A Júlia ouvindo a música. Nossa, não quero mais não. Não, é que nem, sabe aquela Camila, sabe qual é? Aham, essa eu sei. Quando eu descobri que essa música retratava um abuso, eu falei, que é isso? Eu falei, gente, mudou totalmente o sentido da música pra mim antes, sabe? Eu fiquei tipo, caralho. Cara, mas tem muita música assim, sabia? Que a gente ouve, tipo, a gente não pensa. Aí depois a gente fala assim, caraca. Muita gente achava que aquela do Kid Abelha, eu quero você como eu quero. Não é Aham. no sentido, tipo assim, de que a pessoa quer muito você. Ela quer do jeito que ela quer que você seja. Aí eu falei, caralho. Hotel California é sobre drogas. Outras pessoas acham que é sobre fama. Tem pastor que jura inclusive que essa música aqui é sobre satanismo. E tem gente que só curte o som Normal. sem ficar queimando muita cabeça sobre o que ela quer dizer. Mas nenhuma dessas interpretações aí tá totalmente errada. E nenhuma delas dá conta da complexidade total que essa música carrega. Porque Hotel California é muito mais do que só uma estrada, é muito mais do que só uma balada clássica. É muito mais do que um hit dos anos 70. Ela é uma grande metáfora, uma espécie de denúncia velada e ao mesmo tempo um retrato psicológico sobre a forma como a gente entra em algumas armadilhas com os dois pés e um sorriso no rosto. Ou seja, né, por vontade própria. Para entender a profundidade dessa música, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A gente precisa voltar lá para a década de 70. Os Estados Unidos estavam saindo de uma grande ressaca violenta. Vietnã, escândalo Watergate, assassinatos políticos, crise Cara, até hoje, eu não sei o que é esse treco do Watergate. Amiga, a senhora tem que estudar mais um pouco. Você sabe o que é? Não. Cara, eu tô muito sonsa, você tem que estudar mais pouco. Aí você sabe o que é? Não, não sei. Mas eu tenho que saber. Eu tô dizendo aqui, gente, tem muita gente que finge saber as coisas. Eu sou logo a que digo que não sei, entende? identidade cultural, o tal do sonho americano já não estava assim tão bonito mais. A geração Paz e Amor, que tinha levantado as bandeiras da liberdade e da paz lá nos anos 60, agora começou a cair nas armadilhas da própria busca por prazer, fama e reconhecimento. A utopia acabou virando uma ostentação, aquela espiritualidade virou ego e a tal da contracultura virou um produto. E é nesse cenário que a gente encontra os Eagles. Os Eagles foram formados em 1971 lá em Los Angeles, numa... Cara, assim, ó, eu conheço essa música, mas eu devo dizer, assim, que do Eagles, eu acho que eu só conheço essa. E eu toco violão, né, gente? Aquelas. Só que a versão que eu toco no violão, eu consegui deixar essa música ainda mais depressiva. Que eu tenho esse dom quando eu toco a música no violão, sabe? Porque geralmente, eu tenho que descer alguns tons abaixo quando eu canto certas coisas. cidade que parecia, aos olhos dos músicos, um grande paraíso de possibilidades. Só que nenhum deles Ó, era Warner californiano. Bros. O Don Haley era do Texas, Glenn Frey de Detroit e Don Felder da Flórida. Cara, eu não sei porquê, todo mundo da época de 70 tinha uma carinha de maluco, né? Tu não acha? Eu acho que era um produto natural que eles usavam, entendeu? Aquele negócio que deixa bem brisado. Talvez seja isso. Ah, não, a galera nos anos 70, 80 usava muita coisa, amigo. O pessoal fala de hoje em dia, mas naquela época, não esquece. Uhum. E o Joey Walsh era do Kansas. Ou seja, todos eles foram para LA tentando chegar lá. E esse lá era o sucesso, o estrelato e o reconhecimento. Mas quando eles finalmente chegaram lá, eles perceberam que eles tinham entrado num lugar muito diferente do que eles tinham imaginado. O Don Haley mesmo disse anos depois que o Hotel California era sobre isso. É uma música sobre esse lado escuro do sonho americano, sobre o excesso, a sedução e a ilusão. E quando ele fala isso, não é da boca pra fora, porque ele realmente viveu tudo isso. Tudo começou com uma fita cassete. O Don Felder... Cara, mas eu acho que isso, de maneira geral, acontece com várias músicas, sabe? Que tem esse mesmo plot, de que, tipo, tem essa falsa promessa de quando chega na América lá os negócios e eles veem que não é bem assim, sabe? É normal, cara. Até no Brasil eu acho que tem alguma coisa tipo de... Ai, de sair da roça, vir pra capital e... Ou eu tô ficando muito maluco.
Ah, eu não sei, amigo. Também não sei. Não vou botar minha mão no fogo aí pelo senhor, não, porque se nem o senhor sabe imaginar. Mas eu sinto que tem alguma música assim, sim. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse. Filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos. E assim a gente continuou, né? Alder, que era guitarrista da banda, morava numa casa alugada em Malibu e de frente pro mar. Lá, com um gravador de 4 canais, um violão de 12 cordas e uma caixa de ritmo Caralho. daquelas bem simplinhas, ele gravou uma demo instrumental e chamou Não, aí eu não sei se ele tá sendo irônico ou não. Porque assim, pro cara ter uma guitarra não, um violão com 12 cordas e ele ter uma caixa de som nada a ver, eu acho meio, sabe, nada a ver. aquilo de Mexican Reggae. Era uma base assim, meio misteriosa, meio sensual, com um clima de fim de tarde. Sem letra, sem voz, só o instrumental. Ele gravou Cara, vou ser sincera aqui rapidinho sobre uma opinião, talvez, não sei se é polêmica. Eu não sou muito fã de reggae não, sabe? É um estilo de música meu favorito, assim. Que isso, senhora? Tu gosta de reggae? Eu escuto. Amiga, eu acho que, por exemplo, cara, eu sou o tipo de pessoa que não gosta de falar, eu não gosto desse tipo de musical, entendeu? Eu acho que cada um tem essa particularidade, entendeu? Não, eu acho também, tipo, é por isso que eu tô falando, é minha opinião. Eu não sou muito fã não, tipo, Bob Marley mesmo, aquelas, não sou muito fã de escutar, saca? Ah, eu escuto, de vez em quando, é legalzinho. Não, é legalzinho, mas tipo assim, não é um negócio que tá sempre lá na minha playlist, sabe? Se eu escuto quando tem, quando o pessoal bota. a fita e mandou uma cópia pro Don Henley e outra pro Glenn Frey. E essa fita aí mudou tudo. O Henley ouviu aquele som e enxergou um filme na cabeça dele e já começou a viajar. Ele queria transformar aquela música numa espécie de roteiro para filme. O Glenn Gray sugeriu fazer uma história tipo aquelas do Twilight Zone, daquela série antiga, né? Ia ser um cara dirigindo no deserto, cansado, e daí ele vê uma luz, entra num hotel e descobre que entrou num lugar que talvez ele nunca mais conseguisse sair. O Henley curtiu e começou a escrever. E aí, cara, nasceu o verso que todo mundo conhece. Ai, cara, essa Você música é muito consegue boa. já sentir, né? É como se você já estivesse ali dentro do carro com ele. Aliás, né, cara? Cara, isso que... um negócio que eu achei interessante aqui é esse processo que ele fez de escrita, porque eu, gente, pra quem não sabe, escrevo músicas. E, assim, muita gente acha que geralmente a galera vai escrever música pegando a própria experiência, né? Só que eu sou uma pessoa que não vivo muito, que tenho preguiça, que quase não faço coisas. E aí, o que eu faço? Eu uso Você terceiriza a experiência. Eu terceirizo a experiência. Não, brincadeira. Tipo assim, eu faço música às vezes com a dor dos meus amigos, o sofrimento deles. Às Então, vezes eu amiga. faço pra animar eles. Só que também tem outra vertente. Por quê? Porque eu gosto de escrever histórias. Tipo livro mesmo, essas coisas. E muitas das músicas que eu faço, às vezes, é baseado no que tá acontecendo no personagem que eu tô escrevendo. Então eu achei interessante isso, ver. Porque eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo alguém falar que baseou uma música numa história que, sei lá, estavam contando, estavam criando, sabe? O Don Henley sempre soube fazer muito bem, né? Ele conseguia escrever imagens. Esses versos aí viram cena quando a gente escuta. And Don Henley and Glenn Frey, especially Don, wrote some just brilliant lyrics. Don, as a lyricist, writes these little postcard pictures, and he throws you a picture on a dark desert highway. You can see that. Mas tudo parece muito calmo, né? Até não parecer mais. A música vai gerando uma certa tensão e aos pouquinhos a letra começa a dar sinal de que tem alguma coisa errada naquele lugar. A mulher que aparece na porta do hotel, o som do Mission's Bells, os corredores com umas vozes misteriosas. Essa linha aí é a chave, é a dúvida existencial que define a música inteira. Você entra no lugar achando que é o paraíso, mas aos pouquinhos você vai percebendo que aquilo ali pode ser o inferno. Me pegou num lugar diferente. Tipo assim, às vezes a gente tem um sonho, um objetivo, e quando a gente chega nesse sonho e objetivo, não era do jeito que a gente tinha pensado. E aí me remeteu a mais pra esse lado. Não sei se tu vai estar concordando com isso. Amiga, pode ser que sim. Se quiser, sim, pô. Aliás, né, que diabos são o tal dos Mission Bells? Bom, os Mission Bells são os sinos que ficam ao longo de El Camino Real, a estrada histórica da Califórnia, marcando as missões Nossa. espanholas. Essas missões foram fundadas durante a colonização espanhola e muitas vezes à base de violência contra os povos indígenas. Ou seja, dependendo do ponto de vista, uma missão pode ser um templo ou uma prisão. O hotel pode ser sagrado ou maldito. De novo, tudo depende da perspectiva. E esse é um dos maiores trunfos dessa letra. A ambiguidade é perfeita. Você nunca tem certeza de onde você tá. E isso
é de propósito. A mulher, que muitas pessoas interpretam como uma espécie de guia, talvez ali com uma figura mais sedutora, talvez uma isca, ela aparece com um sorriso enigmático e acende uma vela. E aí ela conduz o protagonista pelos corredores, e ali as vozes começam a sussurrar. As sensações já não são mais visuais ou sonoras só, elas têm... Aqui a gente tem uma diferenciada, que é a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Esquizofrenia? Aquelas, né? Tem cheiro, tem toque, tem peso, você consegue sentir o ar mudar. E aí vem o refrão. Sou agradável, quase encantador. Mas se você prestar atenção, já tem alguma coisa aqui que tá fora do lugar. Tem sempre um room for one more, sempre cabe mais um. Cara, sabe o que é engraçado? Sempre que eu escuto essa música, eu não sei porque me remete ao Iluminado. Eu não sei se é por causa da parte do hotel, sabe? Que eles falam assim na música. Deve ser por conta da mesma época e, tipo, por conta do hotel, deve, né? Tu linka uma coisa com a outra. É como se esse hotel aqui nunca tivesse cheio, como se ele tivesse sempre espaço para receber mais gente, porque na verdade ele se alimenta de pessoas. A metáfora aqui, cara, é pesado, porque esse hotel pode ser a fama, pode ser a indústria do entretenimento, pode ser um vício, pode ser o ego, pode ser qualquer sistema que acolhe, que embebeda e que também... Cara, é aquilo, pode ser qualquer trauma de qualquer um. Eles têm um público-alvo muito abrangente pra essa música, sabe? O trauma que você tiver, essa música fará você lembrar, sabe? E amiga, aquele negócio, cada um interpreta de uma forma, entendeu? Então... Não, isso aí eu concordo muito, sabe? Sempre que a gente faz algum vídeo de coisa de música aqui no canal, eu sempre falo que a partir do momento que a pessoa escreveu uma música, a música não é mais dela. Porque vai ter interpretação de várias pessoas diferentes, tipo, um momento diferente. Até pra gente, às vezes, quando a gente escuta uma música em determinado momento, é uma coisa e depois vira outra, sabe? Tipo, hoje mesmo eu tava escutando aquela But I see her in the back of my mind, da Billie Eilish, sabe? Aí, tipo, eu sempre interpretei como se quando ela falasse isso, ela estivesse falando de uma garota que ela gostava no rolê. Só que aí, hoje eu fui ver um shorts que tava aparecendo dela falando sobre como foi fazer essa música e por que ela fez. E aí, os comentários, né, que se você ler os comentários, você sai sabendo a vida da pessoa inteira. Aí tava lá a fofoquinha de que ela tinha pegado o ex-namorado da amiga dela depois que eles terminaram. E aí ela falava que toda vez que ela tava com ele, ela lembrava dela todo o tempo. Aí eu falei, caraca, mudou totalmente a perspectiva que eu tinha aqui, sabe? Também consegue te prender. E essa prisão tá disfarçada de liberdade. Parece um convite inocente, né? Mas no fundo, isso aqui é uma grande de uma armadilha. E aí a letra começa a te entregar mais pistas. Essa mulher representa a imagem recorrente da cultura californiana da época. É uma mulher moldada pela vaidade, pelo luxo, pelo consumo. A expressão Tiffany Twisted é uma referência a uma joalheria famosa chamada Tiffany Co., sinônimo de status, riqueza e futilidade. E o Mercedes-Benz fecha bem esse combo todo. E os Pretty Boys, que ela chama de... Ele falou de Mercedes e não tem nada a ver, gente. Mas eu lembrei o quê? De Sally Mustang. O quê? Vai. Acho que é melhor. O André já riu. Meu Deus, do nada. Cara, você tem que entender que as associações da minha cabeça, elas são assim. E minha psicóloga disse que tá tudo bem comigo. É porque eu tava cantando Três Jatos Cegos, né? Talvez. Talvez sim, né? Talvez sim. Se quiser, amigos sim, pô. São os acessórios dela. São pessoas que são como objetos. Aquelas companhias que são descartáveis, que estão orbitando esse tipo de ambiente de ostentação. Alguns estão dançando para lembrar bons momentos, outros para esquecer dos traumas. Mas todos estão dançando, é como se a dança fosse só uma espécie de disfarce, uma distração. Essa é uma das frases mais geniais dessa música, porque ela fala de fuga. Um jeito de não encarar a realidade que ninguém quer ver. Essa ambiguidade entre lembrança e esquecimento continua se repetindo a música inteira. Nada aqui é 100% claro. Nem o hotel, nem os personagens e nem as intenções das pessoas. Eu achei que ele ia falar e nem a Califórnia. E nem o vocalista real. É tudo uma ilusão. Muita gente implicou com esse verso aqui. Tecnicamente, vinho não é spirit, já que isso aqui não é destilado. Mas o Don Henley foi direto ao ponto
quando questionaram ele isso numa entrevista. E ele simplesmente disse que as pessoas perderam a metáfora que ele lançou, que não é sobre bebida, é sobre o espírito de uma época. E que época que era essa? Os anos 60. Mais precisamente tudo que veio antes de 1969, antes do assassinato da Sharon. É aquele velho ditado, né? Na música ele está falando que hoje em dia, até hoje, a galera continua. Ai, antigamente era muito melhor. Perderam o espírito aí, ó, galera. Perderam o espírito. Mas, amiga, sempre foi assim. E sempre vai ser, Sempre eu vai ser. A gente hoje já vira e fala, ai, na nossa época os desenhos eram muito melhores. Hoje tem o quê? Uhum. Bolo fofo. Aí a gente fica cantando a musiquinha do bolo fofo. Que cheirinho bom, que bom. É o saudosismo, né? Exatamente. Tate, antes do caso do Mason, antes de Altamont, antes do sonho hippie morrer. O tal espírito de 1969 é uma referência simbólica pro fim da inocência, o otimismo dos anos 60 que foi engolido pela paranoia dos anos 70. O vinho aqui É porque realmente antes, galera, o pessoal era muito inocente, sabe? Muito inocente. representa o espírito de liberdade, de espiritualidade e de esperança. E o hotel, ou o sistema, deixou de servir isso no cardápio. Aí vem o segundo refrão, mas com um detalhe novo. E isso aqui, cara, é genial. Quem tá ali que precisa de um álibi? Quem tá encobrindo alguma culpa. Ou seja, todos os hóspedes têm alguma coisa pra esconder. Todos eles têm um passado, um vício ou um trauma. Ninguém tá ali por acaso. Ninguém entra só pela beleza do Pô, ele podia ter falado, ninguém tá puro, ninguém tá puro. hotel. É o hotel dos perdidos, dos desiludidos, dos que fugiram de si mesmo e agora não conseguem mais voltar. E aí a letra vira um ritual. Isso aqui é uma crítica direta ao hedonismo. Champanhe rosa, espelhos, tudo isso aqui é sobre prazer, vaidade e imagem. Mas somos prisioneiros de nós mesmos, das nossas escolhas, dos nossos desejos, do que construímos e agora não conseguimos mais largar. E aí vem um trecho mais assustador da música. Essa parte aqui abre um campo enorme para interpretação. Tem gente que lê isso aqui como um retrato de um ritual de uso de droga pesada. Caralho. Outros falam de satanismo, de sacrifício simbólico, de canibalismo metafórico. Achei mas, básico. sinceramente, para mim o beast, né, fera aqui, é o ego, é o sistema. É aquilo que te devora por dentro e você não consegue matar, por mais que você queira ou tente. Você esfaqueia com facas de aço. Tecnologia, consumo, vaidade, um discurso bonito, mas o monstro continua vivo. Aí o Pra você, amigo, que nunca escutou essa música, tens vontade de escutar agora? Ah, amiga, agora eu tenho. Caraca, pra tu ver como é que a mente do ser humano funciona, né? Tenho sim vontade, porque agora eu tô curioso pra saber, assim, o que que eu vou pensar ouvindo essa música, né? Eu vou pensar Amigo, satanista? Ritual? ritual, prisão, saudosismo. Steely ali não é só um adjetivo, tá? É uma cutucada irônica na banda Steely Dan, que tinha feito uma piada com os Eagles numa música antes. Os Eagles devolveram na mesma moeda, mas ao invés de ofender, eles usaram como símbolo uma coisa um pouco mais profunda. No estúdio as coisas também estavam bem intensas. A gravação de Hotel California foi um processo demorado. Dizem que até meio obsessivo e cheio de frustração. Foram 3 gravações completas dessa música. A primeira tava rápida demais. A segunda tava no tom errado. Aí lá... Cara, é porque é bizarro, né? Pensar que antigamente você tinha que fazer os trecos todos ao mesmo momento, com linhas que se você errasse, você meio que tinha que rebobinar pra tu fazer todo o treco de novo e gravar certo. Não, amigo, não era rebobinar, não. Tinha que jogar tudo fora, tinha que começar do início. Não dava pra rebobinar e botar outra? Não, porque tu ia gravar em cima da gravação? Não, pera, mas eu achei que desse pra limpar de fita. Se tu gravar numa fita, não dá. Não. Amigo, mas não faz sentido, porque às vezes as pessoas gravam programas em cima de outros. Então, amiga, mas não ia ficar certo, entendeu? Pra música, provavelmente eles tinham que. Eu vi pelo menos. Acho que foi da Aretha Franklin. o filme da Aretha. Acho que é da Aretha, eu acho que é o filme dela. Que toda vez que o cara errava, eles tinham que começar do zero. Quebravam o disco Oxi, e tinham que começar do zero. caralho, imagina a pressão que tu tem, ó. Só tem o último disco aqui. Se tu errar, a gente só vai fazer outro dia essa merda. Na terceira, em Miami, eles finalmente acertaram o clima, abaixando o tom da música de Mi menor pra Si menor, pra encaixar na voz do Haley. E aí o Don Felder e o Joey Walsh passaram 8 horas gravando cara aquele de solo maluco. no final. Era como se as guitarras ali, cara, estivessem conversando. Não era só técnico, tinha uma parada meio espiritual mesmo. A gravadora na época ficou bem desconfiada. O single tinha 6 minutos e meio e por isso ficou fora do padrão da rádio. Mas o Haley bateu o pé e disse que Hotel California iria ser a próxima música de trabalho do Eagles. E foi. E mesmo Cara, todas as músicas que a galera bate o pé e que são longas, elas são maravilhosas. Bohemian Rhapsody,
6 minutos fora do padrão, pô, a música de antigamente era tudo 6 minutos, 5 minutos, 7 Não, minutos. geralmente era 4, 5. Não, mas, tipo assim, 6 minutos eu também não acho tão fora, não. Tipo, se tu pega Bohemian Rhapsody, que eu acho que são uns 8 minutos, e é uma música que tem umas nuances muito diferentes de uma coisa com a outra, e tu pega Stairway to Heaven, que tem 9 minutos, November Rain, que tem 9 minutos, 6, gente, é básico. Pra ter noção, essa música do Queen, eu pensava que eram várias músicas diferentes. Sério? Quando eu era criança, eu pensava que era diferente, tipo... Cara, tá aí. Eu não sei se ele já fez um vídeo disso. Seria interessante ele botar o que significa Bohemian Rhapsody, porque eu tenho muito interesse em saber. Que falam várias coisas, sabe? E eu nunca sei o que é verdade. Mamãe! Mesmo gigante aí pros padrões da rádio, densa e bem misteriosa, contrariando todas as métricas, Hotel California explodiu. E aí, cara, depois disso tudo, você pensa, beleza, os caras lançaram a música, gravaram o disco, venceram o Grammy e viveram Caralho. felizes pra sempre, né? Claro que não. Na Deu real, Hotel desband. California foi o auge criativo dos Eagles e também o começo do fim da carreira deles. Enquanto Caraca. É porque tem muita banda também que faz uma música que estoura muito e as outras não conseguem acompanhar, sabe? É o famoso um hit só. Amiga, não só banda, cantou solo também. Não, sim, de maneira geral, tem várias pessoas que só tem um hit e depois meio que, tipo, até mesmo se a gente pegar atualmente, ó, várias pessoas que tiveram sucesso assim do TikTok não teve outra música. Sabe aquela A, B, C, D, E, F, U, and your mom? Olivia Rodrigo? Não, amigo, eu não sei o nome dela, eu acho que é Gale. Ela não teve nenhum outro. A Olivia Rodrigo, ela teve, cara. Teve várias. Na verdade, ela fez muito bem quando ela lançou, que ela teve Driver's License. Aí depois veio Good For You, que pegou, assim, bastante. Pra mim, a única música famosa dela é Good For You. Que isso, amigo? Driver's License tem muito mais do que Good For You. Sabe qual é? 'Cause I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. Essa é muito mais famosa. Gente, inclusive, quem quiser escutar minhas musiquinhas aqui, que não chegaram nem a ter um hit wonder, aquelas. As minhas musiquinhas aqui que não chegaram nem a ter um hit absurdo, escuta aqui embaixo, na descrição que tem no YouTube e no Spotify. essa música tava ganhando o mundo, a banda começou a rachar por dentro. E o mais louco, cara, é que a própria letra dessa música parecia que tava prevendo esse destino. Eles estavam literalmente vivendo aquilo que eles escreveram. O Don Henley e o Glenn Frey já estavam num nível de controle total. Eles achavam que a alma criativa da banda era só deles. E aí começaram a concentrar as decisões, composições e dinheiro só neles mesmos. O Don Felder, que criou a demo original dessa música, sentia que estava sendo meio que excluído, mesmo sendo coautor do maior hit da história da banda. E aí a convivência foi virando uma disputa, os shows viraram uma obrigação tensa de cumprir e as entrevistas uma grande falsidade. A banda estava metaforicamente dentro do Hotel Califórnia. Todos eles estavam ali presos e exaustos, com muita grana, sucesso e com vários prêmios, mas sem nenhuma paz interior. Em 1900... Cara, e aquilo, eu acho que o ego deles destruíram eles, sabe? Mas, amiga, a maior parte das bandas acabam por conta do ego das pessoas, entendeu? É difícil conviver com outros seres humanos. E eu imagino que você trabalhar. Tipo assim, imagina o tempo que eles tiveram que ficar juntos pra fazer essas músicas, sabe? Se você não tem uma convivência, se a galera tem um pessoalzinho escroto, fica complicado. Em 1980, depois de lançar um último álbum chamado The Long Run, os Eagles chegaram no limite. A última gota foi um show beneficente em Long Beach. No camarim, antes de entrar no palco, Don Felder respondeu de um jeito seco um comentário do Glenn Frey. Eles tocaram a noite inteira trocando ameaça pelo microfone entre uma música e outra. Esse aí foi o último show antes da banda acabar. Depois disso, cada um seguiu seu rumo. O Don Henley teve uma carreira solo de muito sucesso lá nos anos 80. O Glenn Frey também conseguiu Ainda bem que ele falou lá nos anos 80, porque nunca mais ouvi. destaque com várias trilhas sonoras e alguns hits. O Don Felder tentou meio que ficar longe da confusão e investiu em alguns projetos menores e focou muito mais na família dele. Mas o clima entre eles nunca mais foi o mesmo. Em 1994, a banda voltou com o álbum ao vivo Hell Freeze Over, o nome tirado de uma frase do próprio Haley que diz que os Eagles só iam voltar quando o inferno congelasse. Esse Caralho. reencontro aí de fato foi muito lucrativo, mas longe de ser amigável. O Haley e o Frey decidiram que o novo acordo de divisão financeira ia ser bem diferente. Eles queriam ganhar mais que os outros caras. O Don Felder claramente não concordou, mas Caraca, mano, a galera, tipo assim... Irmão, vocês, tipo, não aprenderam com os erros conforme os anos foram passando. Que é de se pensar que enquanto mais você envelhece, você vai pegando mais sabedoria, né? Mas a gente vê que não. Eu acho que não, cara. Ainda mais as pessoas famosas, elas, tipo, se inflam tanto que acham, tipo, eu sou especial, sou melhor que todo mundo. Ai, Então, amigo, mas é o que eu te tipo, falei. Eu não acho que é a questão da pessoa ser famosa, sabe? Eu acho que se a pessoa tá pensando daquele jeito, é o que eu sempre falo. Dá poder a alguém, você vai ver como é que ela sempre Mas, foi. amiga, eu não tô falando questão, tipo, das pessoas serem famosas e serem assim. Eu tô falando que a fama
dar base pra essas pessoas é Ah, sim. eu sou famosa, entendeu? Tipo, eu posso fazer o que eu quiser, não sei o quê, entendeu? As pessoas me amam. E sabe, as pessoas ficam nesse pedestal se achando a pessoa, sendo que, tipo, gente, é um ser humano qualquer, como qualquer um. Acabou aceitando temporariamente com a promessa de rever tudo isso depois. Só que esse depois, obviamente, nunca veio. E em 2001, o Felder foi demitido da banda por telefone. Caralho. Ele acabou processando o Hanley e o Frey depois. E eles contra-processaram o Felder. A briga virou livro, que rendeu manchete. Mano, olha só. Até o momento, eu gostava muito da música. Eu gosto ainda da música, mas não sabia nada sobre os Eagles. Até o momento, o que eu tenho de concepção deles é: todos eram babacas. Que virou escândalo. No fim, tudo se resolveu fora dos tribunais, mas o Felder nunca mais voltou pro Eagles. E aqui, Certo. cara, a gente entra no ponto mais simbólico de todos. Os três caras que escreveram Hotel California acabaram vivendo o que eles escreveram, né? Eles entraram num sistema muito sedutor, muito poderoso e luxuoso e saíram machucados, divididos e A realidade é que a música, gente, assim como o Hotel do Iluminado, ela é amaldiçoada. E assim a gente começa o burburinho, amigo. A Xuxa ao contrário. A Xuxa ao contrário. presos emocionalmente. Foi como se essa música aqui fosse um reflexo da vida e também da carreira deles. Mas o mundo do lado de fora continuou ouvindo, e não só ouvindo, né? Interpretando, relendo e redescobrindo por que Hotel California virou um oráculo musical. Cada década encontra uma nova camada nessa letra. Cada geração ouve e enxerga nela um reflexo do seu próprio tempo. Nos anos 80 era a ganância, era Wall Street, era também os vícios escondidos debaixo nos ternos Armani. Nos anos 90 era o desencanto com o sistema e o colapso do idealismo. Já nos anos 2000 foi uma crítica à cultura de celebridades, aos reality shows e ao culto à imagem. E hoje em dia? Mano, hoje hoje em o dia? Hotel Califórnia pode ser o Instagram, pode ser o TikTok, pode ser o algoritmo, a bolha da dopamina digital. Você entra achando que é só diversão, mas quando você percebe, você já tá preso lá. O hotel da capa do disco, aquele da foto, é o Beverly Hills Hotel, o Pink Palace, onde as celebridades ficavam hospedadas e onde as festas deles rolavam. Quando a equipe da banda Será que não dá BO, não? Porque assim, tu pegar a foto de hotel e botar na capa de uma música, no CD, que a música tem um clima meio, tipo assim, falando mal de um hotel, que deixa subjetivo ali, que ele tem umas paradas estranhas. Acho que não. Por exemplo, eu tirar foto da Torre Eiffel e fizer uma música falando mal da Torre Eiffel, ia dar um problema? Não tem. É, mas aí o quê? Paris vai te processar, porra? Ali é um hotel, é uma marca. Tipo assim, se eu pegar um bagulho do McDonald's e botar na capa, sabe? Será que não dá um direito autoral ali? Advogados de plantão, como... banda confirmou que era ele que estava na capa, o hotel ameaçou até processar os Eagles. Mas depois que perceberam o boost de publicidade Aí, e ó. os turistas querendo visitar o Hotel Califórnia, os caras obviamente desistiram. Porque no fim até o hotel de verdade foi engolido pela lenda da música. Em 1998 os Eagles foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame. Todos os membros, inclusive os antigos e os brigados, tocaram juntos Os naquela brigados. noite. E claro, tocaram Hotel California. Mas quem viu aquilo ali sentiu, tinha uma coisa estranha entre eles. Era como se a música tivesse virado uma maldição de verdade, uma parada que eles eram obrigados a ficar revivendo sempre, uma lembrança eterna do melhor e também do pior que eles viveram. E mesmo assim, ela continuou crescendo. Hotel California já foi eleita uma das maiores músicas da história pela Rolling Stone. O solo final da música foi votado como o melhor de todos os tempos por várias revistas Ah, não. especializadas. O disco vendeu Não, gente, tem. Eu gosto do solo de Hotel California, mas tem solos melhores. Tá falando que é solo de guitarra? É, solo de guitarra. Ah, tem um solo do Prince que eu gosto. Aquelas. Ó, eu gosto muito de Scorpions. O que algumas pessoas acham muito meloso e tal, mas eu gosto muito dos solos dos Scorpions. Tem os solos do Led Zeppelin. Tem o Slash também, né, que tocou no Guns N' Roses. É que Guns N' Roses, assim, eu sou fã, mas não tanto, assim por dizer. Mas eu acho que tem solos melhores. Tem aquele do Sultans of Swing. Se bem que essa música, de maneira geral, eu não tô lembrando o solo dela em si, mas ela tem uns trecos na guitarra que é, assim, absurdo. A senhora é muito roqueirinha. Aí, gente, aí sabe um negócio vergonhoso que eu lembrei aqui agora? Quando a gente é adolescente, a gente paga muito mico, né? Um deles, gente, é que quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos, é sempre aquele negócio, né? De você ficar falando, ai, funk é uma música lixo, uma música ruim. Enfim, juro antigo, hoje em dia eu escuto. Mas na época eu ficava, rock é muito melhor do que funk, é muito melhor. E aí eu usava muito Facebook, aí pra chamar as pessoas do meu bairro, eu botava assim, gente, hoje na quadra, rock versus funk, a partida de queimado. As pessoas iam jogar, sabe? Sabe o que é triste?
tinha, tipo, muito funkeiro e 3 pingados de roqueiro, e a gente sempre perdia. Só nos Estados Unidos foram mais de 26 milhões. E mesmo com todo esse sucesso, o que ficou pra muita gente foi essa sensação de desconforto, porque a música é bonita demais pra ser leve, profunda demais pra ser só uma balada e sombria demais pra ser ignorada. Eu acredito que ela continua forte assim até hoje, porque todo mundo já viveu ou vai viver em algum momento nesse Hotel Califórnia de algum jeito. Você pode chamar de fama, de vaidade, de vício, de sistema, mídia, amor doentio, carreira tóxica, Caralho. tanto faz. O ponto é, você entrou e agora você tá tentando sair. You can check out anytime you like, but you can never leave. Você pode entrar a hora que você quiser, mas você nunca vai conseguir deixar. Isso aqui é muito sobre ganância Caralho, também, cara, quase sobre a matei um gente mosquito saber aqui. que algo faz mal pra gente, mas manter aquilo porque algum padrão social que foi imposto desde que você nasceu diz que aquilo é importante, mesmo que te faça mal. Essa frase aí vale pra muita coisa. Pra aquele emprego que suga sua alma, pra aquela rede social que você tá tentando largar, pra aquele padrão. Caralho, bateu pesado de repente, né? Aham, eu falei, essa música tá falando comigo. Amigo, um emprego que suga a minha alma. Não é esse que ele tá comigo aqui não, tá, gente? É o outro emprego dele. Esse daqui não tá sugando a alma dele, tá sendo a porta pra saída. Que você tá tentando quebrar, pra aquele relacionamento que te faz mal, mas você continua nele, pra aquele passado que você finge que esqueceu. Você pode até sair fisicamente, mas emocionalmente você nunca saiu de verdade de lá. Depois de tanto tempo, Hotel California continua sendo uma das músicas mais debatidas, interpretadas e incompreendidas da história da música. E talvez Eu ia falar que eu não... Gente, eu nunca cheguei nesse ponto assim da galera ficar, gente, Hotel Califórnia, sabes o que significa? Porque na minha cabeça é isso, cada um interpreta de seu jeito e tá tudo bem, sabe? Não tem um... Vamos dizer assim, pessoal, chegar a um senso comum? Não tem muito isso, sabe? Amiga, eu vou te falar a verdade. Às vezes as pessoas filosofam por uma coisa que não era pra ser filosofada. Tipo, escrevi uma música que eu ia pra padaria, vamos assim dizer. Caralho. Aí as pessoas, não, a padaria quer dizer que ele foi seguir o sonho de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que os autores só falam, realmente, era mais profundo. Aí eles, pô, fiquei sem graça, o cara deu uma profundidade tão boa que eu tive que concordar com ele, só que se eu falasse que eu só tava querendo comer um pão, um sonho, não ia ter muito sentido. seja justamente por isso que ela tá sobrevivendo ao tempo, porque ao contrário da maioria das músicas que estão querendo dizer alguma coisa ou estão apontando pra alguma coisa, Hotel California não te entrega resposta nenhuma, ela só te joga pergunta e deixa você ficar lidando com o peso delas. Tem gente que compara aí o tamanho dessa música com Bohemian Rhapsody do Não. Queen, outros colocam ela do lado Não. Ô, gente, que isso? Assim, sou suspeita de falar por quê? Porque Bohemian Rhapsody é simplesmente a minha música, tipo assim, favorita de todos os tempos, sabe? Tipo, o vocal do Fred Mercury, quando ele chega aquele Mama, just kill a man. Porra, aquilo é magnífico. Aquele cara cantando é tipo assim, não vai ter outro, sabe? Ah, mas sabe o negócio? Eu falo, não vai ter outro. Aí o que me remeteu? Ah, aquele cara que fez This beautiful things that I got to hey. Sabe qual é? O cara de um vídeo só. Cara, aquele maluco parece que ele é uma mistura do Elton John com o Fred Mercury. Tu viu que ele fez uma apresentação que o pessoal não gostou que ele fez, né? Ah, eu não vi não sei. Eu sei que ele canta pra caralho, tá ligado? Então, ele cantou o Bohemian Rhapsody. Ah, ele cantou bem, eu vi ele cantando Bohemian Rhapsody, ele cantou bem sim. O pessoal caiu de pau em cima dele. Ah, esse pessoal tá surdo. da Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Todas essas músicas têm uma coisa em comum, né? Elas nasceram num ponto de ruptura. E todas elas falam de algum jeito sobre o fim da inocência. Mas Hotel California é diferente, porque enquanto as outras estão gritando, essa aqui tá sussurrando. E isso vai se repetindo geração após geração. Na década de 2000, por exemplo, muita gente começou a meio que redescobrir essa música em vários fóruns, em playlists, assistindo documentários, mas lendo ela sobre outra ótica. A de que o Hotel California podia ser uma metáfora perfeita para a própria internet. Essa promessa de conexão, de visibilidade, de prazer instantâneo, mas também um espaço onde todas as pessoas estão sendo observadas, vigiadas e influenciadas. E onde, mesmo que você faça logout, a sua alma continua lá dentro. E olha só a ironia, você pode até dar um checkout, mas você nunca consegue de fato realmente sair de lá. O Don Henley foi perguntado diversas vezes sobre o verdadeiro significado da letra de Hotel California, e ele sempre fugiu de responder isso de um jeito direto. Não por arrogância, tá? Mas porque ele acreditava
que Hotel California precisava continuar aberta à interpretação. Em uma entrevista antiga para Rolling Stone, ele disse que se eu tivesse que explicar o que a letra significa, eu estaria destruindo exatamente o sentido para o qual ela foi feita, que é provocar. E é aí que mora a Eu não acho que tenha essa necessidade também dos cantores explicarem a música, gente. A música é pra você sentir ela, sabe? Amiga, é exatamente o que eu falei. Eles fizeram com o sentido as pessoas, tipo, cresceram falando outra coisa. E eles falaram, ah, deixa rolar, deixa Deixa rolar, deixa lá que rolar. que às vezes cai o dinheiro na conta, sabe? Uhum. a genialidade dessa música aqui. A letra tá lotada de ambiguidade, tem muito simbolismo aqui, ela tá cheia de sentidos ocultos, mas nenhum deles é definitivo, porque quem completa esse significado é você. Alguns estudiosos sugerem que Hotel California funciona como uma espécie de parábola moderna, como um tipo de fábula pós-moderna sobre o capitalismo cultural. Outras pessoas acham que é uma espécie de sonho lúcido, como um pesadelo pop ou um conto moral sobre sedução e aprisionamento. E tem aqueles que vão além e dizem que Hotel California é uma crítica velada à própria indústria fonográfica, um sistema que convida vários jovens artistas com várias promessas de fama, mas depois transforma todos eles em produtos que são totalmente descartáveis, presos a contratos, obrigações e expectativas que são, na maioria das vezes, inalcançáveis. Talvez por isso tantos artistas tenham declarado publicamente o quanto essa música aí mexeu com eles. O Bruce Springsteen já comentou que Hotel California é a música que todo artista tem medo de viver. Já a Lana Del Rey diz que tem essa música aqui como uma referência simbólica para sua visão sombria da Califórnia. Ou seja, essa música... a Lana Del Rey, ela faz músicas assim muito animadas, né? Pra gente cantar, não tem nada de sombrio. Dito Música isso... 100% animação. Exatamente. Dito isso, adoro as músicas da Lana Del Rey, tá? Cara, tem uma dela que é maravilhosa, sabe? Aquela Young and Beautiful. Que era tipo, ela fala na música, você ainda me amará, mesmo quando eu não continuar mais jovem e bonita. Não. O André é sempre assim, né, cara? A música continua servindo de reflexão para músicos, para fãs, para qualquer um que já quis sair de algum lugar e percebeu que aquilo já não estava fazendo bem. Hotel California não fala de um lugar, fala de um Eu estado. pensando na faculdade. De um estado de espírito, um labirinto psicológico, um reflexo do tempo que a gente está vivendo e da forma como a gente tenta fugir da realidade mergulhando em coisas que só estão adiando a nossa dor. Tem coisas que a gente acha que deixou para trás, mas que continuam andando com a gente depois que passa. Tem vários lugares que a Cara, gente... eu não sei porquê. Olha, eu falo, a minha cabeça é uma cabeça de gente maluca. Ele falou que fica andando com a gente depois. Eu imaginei um vulto atrás da gente. Inclusive, agora atrás de você. Ai, é só para, não mulher. começa com essas porra. Tu sabe que eu sou cagona. Eu também sou, amiga. jurava ter saído, mas que ainda estão vivos dentro da nossa cabeça. E tem versões de nós mesmos que nunca vão embora de verdade. Hotel California não é sobre um hotel, não é sobre a Califórnia, não é nem sobre os Eagles. É sobre mim, é sobre você, é sobre qualquer um que já tenha sido seduzido por algum sonho e depois descobriu que não tinha mais como voltar. É sobre mim, sim. Cara, o inferno de você ter um sonho. E você pode ter vários sonhos, sabe? Eles vão mudando conforme o negócio. Mas quando tem um sonho que ele é um pouco difícil de ser atingido, é meio complicado. Só que assim, eu na minha vida eu comecei a falar, cara, esse daqui dá pra chegar. Mesmo que seja um sonho grande, dá pra chegar. Mas tem alguns que eu falo, cara, esse daqui vai ficar pra próxima encarnação, porque essa não vai tá dando. Vou ter que me esforçar desde muito cedo. Agora... Se você ainda não entendeu, tudo bem também. Porque talvez essa música aqui só faça sentido mesmo depois que você passar por ela. Ou melhor, depois que ela passar por você. Mas ela isso, te atropelar. claro, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí? Você consegue ver um sentido claro pra você dentro de Hotel California? Deixa aí nos comentários o que você entende dessa música. Tamo juntão, muito obrigado. Senti que ela é amaldiçoada. Por que amaldiçoada? É que assim, de maneira geral, os caras estragaram a banda por eles mesmos, né? Foi o ego ali e tudo mais. Amiga, não é música amaldiçoada. As pessoas que São não as souberam pessoas. lidar com a fama. As pessoas não souberam lidar com elas mesmas, com a ganância ali, com o ego. O link das minhas músicas está na descrição. Meu nome é Júlia. Meu nome é André. E valeu!